graça, alegria, direção, bênçãos ricas da parte do bom e eterno Deus, seja com todos nós na agradável manhã deste dia. Queremos orar e apresentar ao nosso Deus o nosso culto e faremos isso por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor querido, obrigado por este dia que o Senhor fez e pela alegria que nós temos em nos apresentar ao Senhor pelos méritos de Jesus Cristo, o teu Filho, e usufruir de tua presença e poder apresentar ao Senhor um culto em ações de graças por ser o Senhor quem o Senhor é e clamar também ao mesmo tempo por alguns motivos que trouxemos na mente e no coração, porque nós reconhecemos quem o Senhor é e sabemos quem nós somos. Portanto, aceite, ó Deus, este culto, ouça o nosso louvor, atenda à nossa oração e nos alimente com tua palavra, edificando, orientando, admoestando e fazendo tudo aquilo que está no teu coração para todos nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um texto na Bíblia que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. E vejas os filhos de teus filhos. Vejas os filhos de teus filhos. Hoje nós comemoramos o Dia dos Avós. Gente, é uma alegria tão joia ver os filhos dos filhos. Alguma coisa dentro da nossa alma se rende ao Senhor em gratidão e alegria quando nós recebemos em nossa casa os filhos dos filhos. É uma bênção tão grande. Eu me lembro de Jacó, quando ele se reencontra com José, lá nas terras do Egito. Depois de um tempo ele diz o seguinte: então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Olha só, Deus superou toda a expectativa, e ele viu o filho dos filhos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que ele nos dá de ver os filhos e o privilégio de ver o filho dos filhos. Parabéns, vovô, parabéns, vovó, que hoje seja um dia de receber ligações e contatos dos netos que estão distantes e que Deus, com isso, fortaleça a sua saúde emocional e abençoe o seu coração. Parabéns, vovôs, parabéns, vovós. Hoje também nós queremos agradecer a Deus por 253 anos que Ele concede à nossa cidade. Pessoalmente, eu agradeço a Deus por ter sido tão bem acolhido nesta cidade. Eu creio que o mesmo sentimento meu é o do pastor Vinícius. Nós não somos daqui, mas nós fomos aceitados aqui como gente daqui. E nós passamos a amar o povo deste lugar, porque para aqui o Senhor nos trouxe. Amanhã será um dia especial para esta cidade. Ela completará amanhã 253 anos. Todas as manhãs do dia 27 de julho, nós tínhamos culto aqui,
mais de 2 décadas. Nós estamos aqui e recebíamos o povo de Deus às 6h30. Amanhã não será possível por conta desta pandemia. Para a proteção aos irmãos, nós resolvemos, em conselho da cidade, no conselho de pastores, nós resolvemos fazer um culto online. Então, os trabalhos amanhã serão apenas virtuais. Mas nós reconhecemos que Deus foi bondoso conosco. E eu quero agradecer neste momento pelos 253 anos desta cidade. Ontem o pastor Vinícius agradeceu a Deus por isso. E hoje eu quero que ele agradeça pelo dia de amanhã, pelo aniversário de nossa cidade. Meu irmão, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, receba a nossa gratidão pelo aniversário de São José dos Campos, esta boa cidade que o Senhor tem cuidado, tem preservado e tem abençoado, Deus. Muito obrigado, porque aqui temos um lugar para morar, um lugar para viver, um lugar para congregar, conhecer o Teu nome, onde temos liberdade de prestar culto ao Senhor. Muito obrigado por esta cidade, Deus. Ser com esta cidade, Senhor. Abençoe a nossa São José dos Campos, Deus. Cuida para que o mal seja refreado, Deus. A violência, a corrupção, Deus, e todo tipo de mal. Que o Evangelho cresça e produza bons frutos na nossa cidade, Deus. E que a glória do Senhor encha a nossa cidade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tanto o conselho espiritual de nossa querida igreja, como a mesa administrativa, estão trabalhando sem medir esforço algum para a reabertura dos cultos, para que tenhamos cultos de forma presencial aqui. O desejo do nosso coração é que todos os cultos nunca fossem interrompidos. Mas essa pandemia, este vírus, fez com que nós fizéssemos um isolamento social e os cultos passaram a ser apenas virtuais, através da internet. Nós estamos trabalhando e ponderamos a possibilidade de, no dia 9, Dia dos Pais, fazermos um culto presencial. Por conta disso, nós estamos trabalhando incansavelmente, sem medir nenhum tipo de esforço. E nós queremos contar com as orações dos irmãos e o entendimento de toda a membresia acerca de alguns critérios que nós estaremos passando aos irmãos para que os cultos voltem a ser de forma presencial. Nós recomendamos que no dia 9, por conta da reabertura, os irmãos acima de 60 anos continuem a cultuar o Senhor através da internet. E aqueles que são menores de 8 anos, da mesma forma. Não nos foi permitido ainda a escola dominical. Portanto, as crianças devem ficar em casa, assim como os nossos irmãos acima de 60 anos. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade. A nossa vontade aqui é ter todos, desde o recém-nascido ao mais idoso. Mas por conta desta pandemia, ainda não é possível isso. E nós clamamos que os irmãos orem para que Deus possa nos abençoar. Tá bom? Uma novidade joia para nós é que agora, se Deus quiser, em agosto, nós vamos ter escola dominical especial. E nesta escola dominical especial, nós vamos abrir uma sala, ainda virtual, para que aqueles irmãos que desejam ser diáconos, desejam ser presbíteros, que almejam ser melhores professores, querem ter um entendimento sobre a liderança, querem crescer nesta área, são convidados, portanto. Nós teremos aulas com professores que estão sendo preparados para ministrar ao coração da liderança, visando o oficialato da igreja. É necessário que a gente conheça quais são as funções dos diáconos, quais são
as funções dos presbíteros, o que Deus nos apresenta em sua palavra como exigência, como critério, para que nós não nos precipitemos e venhamos a agir precipitadamente, colocando as mãos antes do tempo, digamos assim. Por isso, nós queremos preparar essa classe. E você é convidado a ser aluno desta classe. Daremos mais informações com o passar do tempo. Tá bom? Agora nós queremos orar por alguns irmãos que estão enfermos. A nossa querida irmã Esther, ela aspira cuidados. Ela está internada ainda aqui na Santa Casa e nós precisamos orar por ela, pelo Anderson, pelo Sérgio Hausmann, pela dona Luísa Mara, dona Luísa Custódio, pelo Anderson Marques. Precisamos orar pela a bênção do Senhor na saúde do José Carlos. Ontem eu tive contato com ele na madrugada e ele disse: estou com dores insuportáveis. Aquilo tocou tanto o meu coração. Era cerca de 1h da manhã quando nós oramos. Eu queria que nós lembrássemos de orar por ele, orar pela a Cláudia Ribeiro, a dona Maria Helena, seu Ageu também. Vamos fazer isso agora, meus irmãos. Vamos visitar o céu em favor do seu povo, para que o Senhor os abençoe. Bondoso Deus, como disse o pastor Vinícius na sua oração, o Senhor nos trouxe para um lugar abençoado. Eu quero te agradecer pela forma como nós fomos recebidos, não só na igreja, mas na cidade. Obrigado. Deus, eu confio, junto com os meus irmãos, por meio de Jesus, o teu Filho, a vida dos nossos queridos irmãos, cuja a saúde não anda bem. Lembramos ao Senhor da nossa irmã Esther, do Anderson, da Cláudia, da dona Maria Helena, da Luísa Mara, da dona Luísa Custódio. Lembramos ao Senhor do Sérgio Hausmann, do José Carlos Silva. Lembramos ao Senhor que temos necessidades das bênçãos do Senhor sobre a nossa saúde. Senhor querido, em nome de Jesus, visite-os e que a vida de Jesus se manifeste bondosamente em favor da saúde destes irmãos. São servos teus, abençoe-os. Os nossos idosos, ó Deus, também sofrem com este isolamento, que o Senhor os visite, que o Senhor traga à nossa mente um desejo maior de envolvimento, mesmo que virtual, mas que eles sejam atendidos, que nós possamos ouvir a voz deles e que isso amenize a saudade que sentimos no coração de todos eles. Visite-os, ó Deus querido, abençoe-os, sim, Deus querido, e manifeste neles a tua bondade. Cure a alma, cure o físico, cure o espírito. A tua presença se faz necessária. É o Senhor que faz isso. E nós confiamos aos teus cuidados em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Quero convidar os irmãos agora a que abram as vossas Bíblias no Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João. É o 4º Evangelho, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Os 14 primeiros versículos dizem assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e direcione. Vamos adorar o nosso Deus com hinos, com louvores. Vamos apresentar a Ele nossa gratidão por ser Ele quem Ele é. Vamos orar e bendizer o Senhor também com canções. Bondoso Deus, aceita o nosso louvor. Bondoso Deus, por meio de Jesus, queremos apresentar ao Senhor canções, louvores, que são frutos de lábios que confessam o Teu nome. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão em casa. Visite, ó Deus querido, cada um deles. O Senhor conhece, ó Deus, a mente, o coração, a vontade, os planos e projetos de cada um. E agora nós vamos cantar louvores ao Senhor. Receba-o por meio de Jesus, porque também é por meio de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo.
teu nome é santo. Teu nome é santo. Amém. Eu queria pedir para o Miltinho colocar na música chamada Regozije em Deus. Eu sei que a gente combinou uma sequência, Miltinho, mas agora para amanhã eu queria ensinar uma música nova para os irmãos. Eu não sei se é prática da igreja assim, ter várias músicas novas, mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, de provações, né, de um mundo tão conturbado, doente, não só a questão da pandemia do coronavírus que se fala tanto agora, mas também de todas as tribulações que nós passávamos já, as questões políticas, as demais doenças, o caminho que esse mundo tem seguido contra a vontade do nosso Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a provação, ela serve para lapidar o coração do crente, né? E nós podemos nos regozijar no Senhor em meio a todas essas dificuldades. E esse hino, ele fala justamente disso. O nome desse hino é Regozije em Deus. Nós do Coral Centenário, nós íamos cantar ele, não fosse essas questões, mas eu acho que a letra dele pode falar muito ao seu coração, e eu espero que você lembre sempre dessa letra, quando você estiver seguindo o curso do desespero desse mundo. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos lá. Regozije em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto-me ao Mestre, não olho pra trás. A paz vem e o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que
Amém. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. Pastor Vinícius será o instrumento que Deus usará para nos edificar, nos orientar, demonstrar, corrigir, fazer aquilo que está no coração de Deus para nós no culto desta manhã. Obrigado, Senhor querido, por este lugar. Perdoe-nos, ó Deus amado, pelas nossas falhas, nossos pecados. Lave-nos, ó Deus, e agora fala ao nosso coração de forma clara, direta, e edifique o teu povo através de tua palavra. Queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nesta manhã eu quero expor o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Então convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Gênesis 1:1. Diz assim a palavra do Senhor para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou ler mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos em tua presença, buscando a tua face, buscando conhecer o Senhor, buscando direção para a nossa vida, sabendo que tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo, nós somos o rebanho do teu pastoreio, e te agradecemos por isso. Nesse momento, fale conosco por meio da tua palavra, Deus. Toca o nosso coração com teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A primeira frase da Bíblia fala sobre o Deus que criou todas as coisas. Por que será que Deus decidiu começar a sua revelação escrita com essas palavras? Nós cremos que todas as palavras que estão nas Escrituras foram colocadas ali por meio do Espírito Santo, iluminando, inspirando os homens a escreverem. Nós sabemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis, porque Deus o guiou para começar o primeiro livro da Bíblia dessa forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que esse aqui é o fundamento de todo o restante da Bíblia. Dos outros 66 livros, se você tirar esse fundamento, o fundamento do Deus Criador, tudo o mais perde o sentido. Tudo o mais perde a segurança. Sem essa frase e os primeiros capítulos de Gênesis, toda a Escritura perde a sua base, a sua fundação. Quando os engenheiros vão construir uma casa, um prédio, qualquer edifício, eles começam projetando e pensando e calculando os fundamentos. Porque se o fundamento não for bem estabelecido, tudo o mais corre perigo. Um prédio enorme pode desabar se o fundamento estiver afetado. O fundamento, então, nesse sentido, é o mais importante. Um fundamento seguro traz segurança para toda a construção. Pense, por exemplo, nas equações difíceis da matemática. Aquelas equações que a gente tem tanta dificuldade de resolver. Mas, para resolver as equações mais difíceis, nós precisamos saber as operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Sem isso, é impossível avançar.
nas equações mais difíceis. Não faz sentido. É assim também no que diz respeito à Escritura. Deus estabeleceu um fundamento seguro, um fundamento de que esse mundo que nós vivemos, a realidade que nós experimentamos, é uma realidade criada por um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que é eterno. É por isso que o texto diz, no princípio. Quando o texto diz isso, nós estamos pensando no início da história humana, não da história divina. Porque na história divina, Deus já existia, Ele sempre existiu. Mas a história humana, a nossa realidade, o mundo que nós conhecemos, passou a existir, porque Deus o criou. E quando nós olhamos o texto que lemos em João capítulo 1, diz que no princípio, e ali nós estamos pensando na criação, no princípio Deus já existia. E ali já vai dizer que Deus era pessoal e relacional, porque no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos o Pai e o Filho já criando todas as coisas. Por isso o fundamento é bem estabelecido. Deus é o Criador de toda a terra. Agora, por que Moisés começa escrevendo sobre isso? Nós precisamos lembrar que esse texto, o livro de Gênesis, foi escrito num contexto específico. O povo de Deus havia passado 400 anos no Egito. A história de José, que foi vendido como escravo e acabou no Egito se tornando um dos principais governantes de todo o Egito, apenas abaixo de Faraó. E uma grande fome vem sobre a terra. Jacó e os seus filhos procuram abrigo no Egito e lá descobrem, e José se revela a eles. E então eles vão todos para o Egito, menos de 100 pessoas, e ali durante 400 anos eles crescem, se multiplicam, e um grande povo é formado durante esses 400 anos. Então Deus levanta um homem chamado Moisés e usa esse homem para resgatar o povo da tirania do Egito. E é nesse contexto, depois que o povo sai do Egito pela mão poderosa de Deus, nas maravilhas que Deus faz, o povo então está a caminho da terra prometida. Nós estamos aí por volta do ano 1445 a.C., quando o povo sai do Egito em direção à terra prometida. Nesse período de 40 anos, o livro de Gênesis é escrito. E veja que curioso, porque Deus começa dizendo para o povo que Ele é o Criador, o Deus que te tirou do Egito, é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. É isso que Deus quer que o povo entenda. Por quê? No Egito, irmãos, o povo aprendeu sobre outros deuses. No Egito, o povo aprendeu que o mundo passou a existir por conta do Deus da água. E essa cosmogonia, a maneira como o mundo foi criado para os egípcios, o mundo foi criado ali a partir do Deus da água, e então esse Deus cria todas as coisas, e então existem vários deuses. Quando nós olhamos as 10 pragas que Deus coloca e derrama sobre o Egito, nós vamos ver que cada uma daquelas pragas, Deus estava mostrando que Ele era Deus verdadeiro em relação àqueles deuses. Então, Deus quer ensinar o povo que estava vivendo no Egito durante 400 anos, pensando já como os egípcios, tendo a mente e aprendendo sobre as coisas conforme os egípcios. Deus, agora que os tirou do Egito, quer transformar, quer discipular, quer ensinar o povo a maneira correta, a verdade sobre todas as coisas.
E Deus começa falando sobre a verdade a respeito da criação. E aqui nós precisamos entender a pergunta-chave. E a pergunta é: de onde tudo surgiu? Como tudo começou? Essa é a pergunta que esse versículo responde para nós. Porque Deus sabe que, ao tirar o povo do Egito, o Egito ainda continua com o povo. E Deus quer começar um processo de discipulado para que o povo, de fato, saia completamente do Egito, não só fisicamente, mas os seus pensamentos, a sua cosmovisão, a sua maneira de conceber o mundo, a sua maneira de interpretar o mundo, precisa ser diferente da maneira como era antes no Egito. E Deus então vai dar para Moisés esse relato da criação e de como tudo surgiu. É assim a vida cristã. Num sentido, nós fomos resgatados do império das trevas. Vamos usar essa analogia do Egito. Nós saímos do Egito, mas é verdade que o Egito ainda continua em nós. Como o povo de Israel, que estava no deserto comendo o pão que caía do céu, estava com saudade das cebolas do Egito. Muitas vezes nós também, que saímos do império das trevas, continuamos com as influências desse império, sentindo saudades das coisas do Egito, que experimentávamos antes de conhecermos a Jesus Cristo. E Deus então começa um discipulado, porque Ele nos quer como povo exclusivo seu, como povo que pensa conforme Ele deseja, como um povo que concebe o mundo conforme Deus concebe, como um povo que tem a mente de Cristo, e não mais a mente do velho homem, a mente do Egito em nós. E é difícil tirar o Egito, irmãos. Talvez você que é de outro estado, saiba o que eu estou te falando. Você veio, por exemplo, eu morava em Anápolis, Goiás. E de vez em quando me bate uma saudade da comida de Anápolis, aquela pamonha doce, ou aquela pamonha à moda com linguiça no meio e queijo. Ah, meus irmãos, que delícia é aquilo. O pastor está falando aqui o famoso piqui de Goiás. O Samuel Pereira e a Leila choram quando ouvem essa palavra. E saudades batem, apesar que eu não gosto do piqui, disso eu não tenho saudade nenhuma. Mas a minha esposa, a Débora, tem muita saudade do piqui. Nós saímos, não estamos mais em Goiás, mas o desejo da comida de Goiás, vez ou outra, bate. É assim, por vezes, na vida cristã. Nós saímos do império das trevas, mas o império das trevas ainda produz saudade em nós. E Deus, então, quer direcionar o povo. Deus quer agora que o povo pense, saia do Egito de forma completa, a sua mente e o seu coração. É isso que acontece, irmãos. Muitas vezes nós trazemos o coração no sentido dos nossos sentimentos, da nossa fé diante de Deus, mas não trazemos a nossa mente, a nossa razão, os nossos pensamentos, as nossas teorias aos pés de Deus. E é isso que Moisés está ensinando para nós nesta manhã. Existe um fundamento bem estabelecido de que Deus é o Criador, o Deus eterno e pessoal, é o Criador do mundo. O mundo que nós vemos, o mundo que nós experimentamos, não passou a existir de si mesmo. O mundo não é autoexistente, autoformado. O mundo é obra das mãos de um Deus poderoso que cria todas as coisas. Esse é o fundamento que nós não podemos deixar de ter em nossas vidas. Mas o mundo que nós vivemos jaz no maligno. E a primeira coisa que o mundo ataca é justamente o fundamento da criação. O fundamento da criação por um Deus criador, um Deus santo, justo,
poderoso é atacado constantemente. Isso de diversas formas. Eu poderia citar várias religiões antigas que sempre colocam a criatura no lugar do Criador e acabam concebendo o mundo a partir da criação da própria criatura. O mundo surge a partir da água. Os filósofos gregos debatiam qual era o elemento essencial para o mundo. Alguns diziam que era o fogo, outros diziam que era o ar. E nós chegávamos aos 4 grandes elementos. Outros diziam que era a terra, outros era a água. Nós temos o panteão de deuses egípcios, o panteão de deuses gregos, o panteão de deuses vikings. Todas as culturas desenvolvem algum tipo de explicação para como tudo passou a existir. E a partir do século XVIII, com o iluminismo, nós também temos uma outra explicação. Uma explicação, digamos que científica, para a existência do mundo. E essa explicação científica está presa ao tempo e ao espaço e não considera Deus como o Criador. E chega a uma conclusão de que o mundo é autoexistente, seja a partir de um processo químico, seja a partir de uma grande explosão, um tipo de evolução, onde tudo vai se formando num contexto de milhares e milhares de anos. E a ciência, nesse sentido, explica como tudo existiu a partir disso. A partir do iluminismo, nós temos essa concepção de como tudo existiu. O que há em comum entre as antigas religiões e essa ideia moderna, digamos assim? Há algo em comum, embora uma caminhe pela metodologia da ciência, da objetividade, e a outra pelo caminho da superstição. Mas há algo em comum entre essas duas abordagens. E a criatura se torna criador. E Deus não é levado em consideração quando se responde à pergunta de onde tudo começou. Isso é o que há em comum. Seria esse cientificismo uma nova forma de religião? Fica a pergunta. Mas as Escrituras são claras quando falam sobre o Deus Criador. Eu quero pegar alguns versículos que tratam desse assunto. O Salmo 121. Abre a sua Bíblia lá. Salmo 121. Olha que beleza! Como o salmista coloca a criação de Deus. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, passando por dificuldades, olha para onde? Para o Deus Criador de todas as coisas. Quando nós vemos nas Escrituras muitos textos falando sobre o Deus Criador, o Deus que cria todas as coisas. E nós não podemos perder este grande fundamento, o Deus que criou tudo. Vai para o Salmo 95. O Salmo 95 nós temos outro verso falando sobre isso. Olha o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o Criador de todas as coisas. O saltério termina com a frase: todo ser que respira, louve ao Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Vá para Isaías 40, olha o que diz esse texto. Abre a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 40. Olha só, verso 13. Vou ler do verso 12 em diante.
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus é o grande Criador dos céus e da terra, irmãos. Ele cria todas as coisas. Olha o verso 25 do capítulo 40. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Ah, que coisa! Olha o verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías está falando aqui sobre essa grande verdade do Deus Criador, o Deus Altíssimo. A Escritura fala sobre esse Deus e nós não podemos contender com o Deus Criador. Esse é o fundamento que a Bíblia apresenta para o Deus Criador. Agora, para nós pensarmos, já vimos que isso é um fundamento que nós não devemos perder de vista. Mas quais são os benefícios de termos esse fundamento? Eu pensei em algumas coisas aqui. Olhar para essa doutrina da criação estabelece um bom fundamento para tudo mais na vida cristã. Já ouviram, já brincaram, já experimentaram aquele brinquedo chamado Jenga? É um bloco com vários pedaços de madeira que você vai tirando as partes de baixo e colocando em cima. O objetivo é elevar a torre o mais alto possível. Você tira um pedaço aqui e põe em cima. Tira outro e põe em cima. Esse brinquedo é interessante porque uma hora, por mais habilidoso que você seja, se você tira uma peça que é fundamental, a torre toda cai. Se você tira o fundamento do Deus Criador, a torre toda cai. É impressionante ver quantos jovens perdem a fé em algum momento da vida, geralmente na faculdade, porque o fundamento foi tirado aos poucos. Um professor no ensino fundamental explicou uma teoria, outro professor no ensino médio foi lá e tirou mais um pouquinho, o professor do cursinho, cheio de sarcasmo, apresentou uma teoria muito inteligente sobre como tudo começou e chegou na faculdade, foi bombardeado e a fé se perdeu. Quantos não passaram por isso? Quantos não tiveram crises terríveis sobre essa questão? Porque o fundamento está sendo atacado. Talvez você não tenha problema com isso. Você tem plena certeza que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas será que o seu filho tem? Será que a sua filha tem? Será que o seu neto tem? Será que você consegue perceber que ele está se perdendo diante dos seus olhos e você não percebe? Porque o fundamento de um Deus Criador está sendo tirado da vida dele e você não percebe. Será que isso acontece? Talvez o seu sobrinho esteja passando por isso.
ou talvez você seja esse adolescente, esse jovem, ou essa criança que tem ouvido coisas diferentes do que a palavra de Deus revela. E eu quero dizer para você, então, que olhe para a palavra de Deus, não perca o fundamento. E com isso eu não quero dizer que a Bíblia ou a nossa fé é contrária à ciência. Não é contrária à ciência. A Bíblia, a palavra de Deus, é contrário a um tipo de ciência que não leva Deus em consideração. Mas é possível fazer ciência a partir do pressuposto de que existe um Deus criador. Como é possível fazer ciência a partir de um pressuposto de que o mundo é autoexistente. E nós precisamos, então, entender essa diferença. Perceba isso. Lute contra isso. Pais, ensinem os seus filhos a palavra de Deus. Ensinem os fundamentos. Não permita que a educação do seu filho, da sua filha, passe a ser executada por outra pessoa, por um professor que você nem conhece, você nem sabe o que ele crê. Tenha cuidado com isso, tenha muito cuidado. Porque olhar para a doutrina da criação, de um Deus eterno que cria todas as coisas, é o fundamento da vida cristã. O Evangelho não começa com Jesus morreu na cruz por nós. O Evangelho começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo foi criado por meio desse Deus que estabeleceu todas as coisas. E todas as regras, Ele é o padrão, a lei vem dele. Mas o ser humano, a humanidade, pecou, abandonou ao Senhor. E por isso aconteceu uma grande separação. Então Deus enviou Jesus para viver entre nós, sem pecar, obedecendo à lei de Deus, mas morrendo na cruz, no lugar do pecador que quebrou a lei de Deus, porém ressuscitando ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho não começa com o ato de Jesus na cruz, o Evangelho começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso, se você tira o fundamento, você atrapalha todo o restante. E é aí que o mundo ataca as nossas mentes e os nossos corações. Mas há outro benefício de olhar a doutrina da criação. Quando nós olhamos essa doutrina, essa verdade bíblica nos leva à adoração. Nos leva a contemplar o Deus Altíssimo, ao Deus poderoso, que cria todas as coisas com poder, com sabedoria. Imagine um ser tão maravilhoso, tão poderoso, que pode criar o que nós vemos, que cria o vasto oceano, que cria as estrelas no céu, incontáveis estrelas, que cria o ser humano, cada um com uma digital diferente. Esse Deus poderoso é o nosso Deus, é o Deus que nos salvou, é o Deus Altíssimo, é o Deus maravilhoso. A criação revela quem Deus é. Por isso, quando nós olhamos essa bela doutrina da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra, na cultura do Antigo Testamento, é tudo o que existe. Isso nos leva à adoração. Romanos 1,19 diz que: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio pelas coisas que foram criadas. Então, quando nós observamos e temos esta bela doutrina fundamentada em nossos corações, isso nos leva a adorar a Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus Poderoso. É isso que nós precisamos. Quando nós olhamos esse Deus tão grande, nós vemos quão pequenos somos. Quão pequeno somos. Quão dependentes somos deste Deus.
Paulo, pregando aos atenienses, diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que nós temos vem de Deus, toda a vida vem de Deus, toda dádiva vem de Deus, tudo parte dele. Ele é a fonte, ele é o sumo bem, ele é a fonte da vida. Portanto, nós devemos, como o salmista diz, nos ajoelhar, nos dobrarmos, nos humilharmos diante desse Deus que criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele tem o direito de governar todas as coisas. Ele tem o direito de dizer o que é certo e errado. Ele tem o direito de direcionar todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ah, como é bom crer num Deus que é poderoso, que criou todas as coisas. O salmista aprendeu isso, como nós lemos. No meio da angústia e da dificuldade, ele se lembra do Deus que cria todas as coisas. O Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés. Observe como Moisés começa esse salmo. Salmo 90, abre a sua Bíblia nesse salmo. Veja que beleza a forma como Moisés começa. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus eterno que cria todas as coisas, sustenta todas as coisas. Esse Deus é o nosso Deus. Olhar para a doutrina da criação nos dá a esperança de um futuro, quando Deus criará novos céus e nova terra para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mesmo poder que criou todas as coisas é o mesmo poder que criará e fará novas todas as coisas, onde o pecado não terá mais lugar, onde o mal, a injustiça, onde todos os efeitos do pecado não prevalecerão, porque existe um Deus criador, existe um Deus redentor, existe um Deus que criará nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Essa é a doutrina da criação. E eu quero encerrar essa palavra lendo novamente o texto de Gênesis 1. É assim que a Bíblia começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você já crê nesse Deus? Como nós lemos em João, o Senhor Jesus estava com Deus criando todas as coisas. E somente por meio de Jesus é possível ter acesso ao Deus que criou todas as coisas. Se você não crê em Jesus ainda, e não crê no Deus que criou todas as coisas, faça isso hoje. Confesse o seu pecado a Deus. Se arrependa do seu pecado, da sua ignorância. Se volte para Ele, porque Ele é perdoador. O Deus criador é o Deus perdoador. O Deus poderoso que criou todas as coisas é o Deus que concede graça. É o Deus que concede a salvação. Esse Deus vai te aceitar e você vai ser chamado filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Faça uma oração, diga ao Senhor. Se você já é crente e vive em lutas em relação à doutrina da criação, volte os olhos para Deus. Creia para compreender. O filósofo, o pensador, o matemático Blaise Pascal andava com uma frase no seu bolso. E a frase dele dizia: não o Deus dos filósofos, não o Deus que é construído por homens, mas o Deus que é construído, o Deus que se revela na sua palavra, o Deus que diz quem Ele é para nós. É possível crermos num Deus criador de todas as coisas e ainda assim pensarmos, produzirmos filosofia, arte, ciência da melhor qualidade
mas com um fundamento correto. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque nós celebramos o teu nome, porque tu és o Criador de todas as coisas. Muito obrigado. Que isso seja um grande fundamento na nossa vida, na vida dos meus irmãos. Livra, Senhor, livra os nossos adolescentes, as nossas crianças, jovens, Senhor, de perderem esse grande fundamento. Não permita, Senhor, que eles se percam. Fortalece, protege, Deus. Usa os pais para trazerem esse grande fundamento, para ensinarem a tua palavra às nossas crianças, aos jovens, aos adolescentes, Senhor. Assim nós oramos, gratos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos nisso. Participe da Escola Bíblica Dominical. Tem uma classe específica para a sua faixa etária. Você vai ser alimentado, orientado e certamente este ensino vai fazer grande diferença na sua vida nesta semana. Deus nos abençoe e nos fortaleça, direcionando a nossa vida. Deus abençoe a tua casa, sustente a tua fé, renove os cuidados dele sobre você. O amor do Senhor seja com você e abençoe os teus filhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus para vir morrer na cruz, quem não ficou na morte e em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande
o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande